Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal aqui pro canal, que eu espero muito que vocês gostem. E como podem ver aí no título, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como aplicar fontes personalizadas aí no teu celular da Samsung, mesmo após a atualização da One UI 8, que acabou bloqueando as fontes personalizadas. E tem muitas opções de fontes que eu irei mostrar para vocês, totalmente regularizadas, tá? Que super permite de estar aplicando no Samsung, que são bem parecidas com a do iOS, tá? Eu tive mais esse foco mesmo no vídeo de hoje, tá, gente? Eu fui procurando algumas fontes que fossem realmente bem parecidas. Claro que não é 100% idêntico, mas é bem parecido, tá, gente? Então, para vocês que já estão acostumados com a fonte do iOS, vai ser bem útil. Mas antes do vídeo começar, gostaria de estar agradecendo pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada de verdade. Vocês são muito incríveis, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Não esqueçam também de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que estão muito legais. E eu tenho certeza que vocês irão amar. E não esqueçam também de deixar o like, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar o que vocês acharam do vídeo, que é muito importante. E lembrando para vocês que a grande maioria das fontes que eu irei mostrar no vídeo de hoje para vocês são pagas, tá, gente? Então sim, a gente vai ter que desembolsar um valor ali do nosso bolso para estar tendo elas. Porém, é um valor bem baixo, tá? Não é tão grande assim. E para quem gosta de personalizar o celular e quer ter as fontes, né? Não gosta da fonte padrão da Samsung, vai ser bem útil. E para ter acesso às fontes é bem simples. Basta vocês irem no aplicativo de configurações. Aqui vocês irão procurar pela aba de visor, tamanho e estilo da fonte, e aqui vocês irão clicar na opção de baixar fontes. E para quem não sabe sobre o bloqueio da fonte que eu estou me referindo aqui no vídeo, é que ao tentar colocar uma fonte que seja de terceiros, né, de fora, aparece esse aviso aqui, ó, de que a fonte não é suportada para apagar a mesma. Então, infelizmente, não é mais possível estar utilizando fontes de terceiros por meios normais aqui no celular da Samsung, a menos que você faça um root, que não é tão aceito pela maioria dos usuários, né? Clicando na opção de baixar fontes, vai aparecer essa aba aqui para vocês, com as fontes populares, as principais pagas e as principais gratuitas, além de ter essa nova opção com todas as novidades de fontes que chegaram na loja de aplicativos da Samsung. E como podem ver, as opções gratuitas são bem limitadas, contendo apenas 4 opções. E que inclusive já são bem antigas, bem ultrapassadas, tá? Que não combina mais com o design atual dos celulares da Samsung. Eu espero que logo eles lancem alguma fonte que faça sentido com todo o sistema da Samsung, porque sinceramente não está fazendo o menor sentido tudo isso. Então, caso vocês queiram utilizar uma dessas opções aqui gratuitas, ou até mesmo as que ficam lá nas próprias configurações, fica ao critério de vocês. No meu caso hoje, eu vou me concentrar apenas nas opções pagas, que são essas outras aqui, ó, que contém muito mais opções de fontes, como podem perceber, né? É até meio injusto, mas é isso aí, né, gente? É o que temos para hoje. Como podem perceber, o preço nem é tão grande assim, se a gente parar para pensar que as fontes são importantes mesmo para nossa personalização, né? Variam ali entre 3 e 2 reais, tá? É mais ou menos nessa faixa de preço. A primeira fonte que eu indico fortemente para vocês é essa daqui, ó. UT Abacaxi Semi-Bold Latim. Essa opção é muito similar à do iOS, tá, gente? É bem parecida mesmo, tá? Vocês podem conferir aqui nas amostras, ó, nessas pré-visualizações que tem, né, com imagens da fonte já aplicada no celular. E realmente, gente, fica muito parecida com a do iOS, tá? Foi a que eu mais achei parecida, inclusive. O preço dela é, em média, R$ 3,32. E eu acho que vale super a pena, tendo em vista que ela é muito bonitinha. Bom, após vocês terem comprado a fonte, é só clicar aqui na opção de aplicar, que automaticamente ela vai se ajustar ao sistema como um todo. E como podem ver, a fonte fica assim em todo o celular, tá, gente? Não tem variação de aplicativo para aplicativo, ela fica exatamente desse jeito, ó,
como podem perceber também aqui no teclado. Muito, muito linda, né? Só acho que ficou um pouco pequeno no teclado, mas enfim. Simplesmente perfeita. Aqui no YouTube ela fica desse jeito, ó. Um pouco maior, né? Gostei bastante, achei muito bonitinha. Aqui no WhatsApp ela fica desse jeito, gente. Muito, muito linda, tá? Eu gostei bastante do resultado dela. Ela realmente é muito parecida com a do iOS. A próxima opção é essa daqui, a Helvética Neo Elatim, que inclusive é muito, muito conhecida por muita gente que gosta de fontes personalizadas, tá? A propósito, teve um tempo que essa fonte era a do iOS. Não exatamente nessa versão aqui, que é um pouco mais fina, né? Mas sim, alguma versão um pouco mais grossa. Mas, gente, sim, essa fonte já chegou a ser uma fonte de alguma parte do sistema do iOS, tá? Ou seja, bem oficial. E assim como todas as outras, vocês podem estar experimentando e vendo uma amostra. Aqui na amostra, vocês podem aumentar o tamanho da fonte para aquele que você quiser, ativando a opção de fonte em negrito, para ver como ela se comporta, deixando um pouco mais grossinha. Olha isso, gente, fica simplesmente perfeita, tá? E vindo aqui experimentar, vocês podem conferir como a fonte fica em um chat de conversa. E aí, assim que vocês tiverem certeza, é só estar adquirindo a fonte, tá? Ela tem o mesmo preço que a outra fonte que eu mostrei anteriormente para vocês, R$ 3,32 aproximadamente. E aí, depois que vocês tiverem comprado, é só clicar aqui na opção de aplicar, que instantaneamente a fonte vai ser aplicada em todo o seu celular. Como podem ver, é assim que a fonte fica no meu celular, ó. Muito, muito linda, tá? Eu super gosto dessa fonte, inclusive. Eu usei ela por um bom tempo após o bloqueio das fontes pela Samsung, né? Olha ela no teclado, gente. Fica simplesmente perfeita. No WhatsApp é a mesma coisa, ó. Fica desse jeito. E é basicamente isso, tá? A fonte se aplica em todo o celular. Achei essa outra opção de fonte aqui, ó. Muito, muito linda, tá? Que por sinal eu ainda não comprei ela. Vou comprar aqui junto com vocês para testar juntos, tá? E aqui na pré-visualização, como podem ver, ela se comporta assim todo o aparelho, ó. Eu achei, gente, ela formidável, tá? Muito linda. E se quiser, pode estar experimentando ou vendo uma amostra da fonte. Bom, eu já sei que eu quero ela, então eu vou estar clicando aqui no valor, aqui embaixo, ó, que está em azul, para estar pagando. Aí é só vocês escolherem o método de pagamento que desejam ou aplicar algum desconto, caso tenham, e estar pagando com o Pix. Prontinho, aí quando tiverem adquirido a fonte, é só depois clicar em aplicar. E é assim que a fonte fica em todo o celular, tá, gente? Muito, muito fofa. Porém, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para prestar atenção. Ó, o teclado fica assim, bem bonitinho. Mas, aqui na aba emojis, alguns emojis ficam ocultos, como podem perceber, ó. Ficam com esse estilo diferente, né? Um pouco bugado. Então, por via das dúvidas, eu não recomendo vocês estarem comprando ela, tá? Mas, no geral, ela é bem bonitinha. Voltei aqui nas configurações de fontes, né? Para pegar alguma que seja recomendada aqui pela Samsung. Vamos encontrar alguma opção, gente, que seja bonitinha, sabe? E diferente também, né? Já cansei um pouco dessas fontes mais normaisinhas, digamos, né? Latim e etc. Então eu vou pegar alguma fonte que seja diferente. Tem essa opção aqui, ó, que muita gente tá baixando, inclusive. Ela é bem bonita, só que eu não gosto tanto, porque pra mim não fica tão visível as letras.
Eu havia comprado essa daqui também, ó. Que ela é mais redondinha, sabe? Se vocês quiserem, eu super recomendo, tá, gente? Porque ela realmente é muito boa. Não tem bug nos emojis, tudo funciona perfeitamente, tá? Ela é muito perfeita, inclusive. O único problema dessa fonte é que ela é bem pequena, sabe? Então mesmo vocês aumentando o tamanho da fonte no máximo, ela não vai ficar tão grande assim quanto deveria, né? Porque ela realmente é bem pequenininha, sabe? Eu achei essas duas opções aqui bem diferentes do costume. Essa, que parece com a letra da Hello Kitty, e essa daqui, ó, que é mais arredondada, bem similar à que eu mostrei lá no começo para vocês. E agora eu tô em dúvida em qual adquirir. Essa daqui, gente, ela é bem fofinha, porque no lugar do O fica um coração, sabe? Bem fofo. Só que pelo que eu tô percebendo, ela também é bem pequena. E eu não gosto de fonte pequena, sabe? Me incomoda um pouco. Já essa outra aqui, gente, como podem perceber, ó, pela pré-visualização, ela tem um tamanho bem ideal, né? Eu acho que seja, sim, uma boa opção para adquirir. Vou aqui experimentar. Após muita indecisão, eu acho que eu vou adquirir essa daqui mesmo, tá? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. E é isso. Então, eu vou estar comprando ela aqui pelo Pix e já volto. Pronto, acabei de baixar e agora eu só vou estar aplicando. Gente, aparentemente eu gostei, tá? Ela realmente é uma fonte bem diferente do costume, né? Do que eu costumo utilizar. Sai um pouco da minha zona de conforto, mas eu acho que eu gostei dela, gente. Como eu disse antes para vocês, ela tem um tamanho um pouco maior, então no teclado fica assim, ó. Bem gigantesco. No WhatsApp, então, fica assim, ó. Bem bonitinho, né? E no YouTube fica assim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e também gostado das fontes que eu trouxe hoje para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!